One Piece é sem dúvida a obra de mais sucesso do Japão e já alcançou todos os cantos do mundo com sua fama e sua incrível história com personagens cativantes. Tudo é bem rico nessa série, e por mais que tenha mais de 20 anos, se eu não estou enganado, 27 anos de publicação, não é em cima de enrolação que a obra continua. Até porque se fosse, não teria essa relevância e nem bateria tantos recordes de venda. Não seria uma obra tão conhecida, tão famosa se fosse apenas na base da enrolação. Isso vocês podem ter certeza. Fala galera, bem-vindo ao canal do Puck Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra One Piece e o tempo de publicação. No início da série One Piece, o Oda não tinha intenção de estender tanto a sua história. E 5 anos era o prazo para que chegasse ao final de tudo. Porém, com o decorrer da obra, ele foi adicionando novos conceitos, novas coisas, como por exemplo, o sistema Shikibukai, esse sistema de piratas aliados à marinha. O mestre Oda não pensou nesse termo quando começou a publicar, ele não tinha tudo na cachola, tudo programado. E só o fato de existir esses Shikibukais, a obra aumentou o seu tamanho muitas vezes. O Luffy e sua tripulação precisaria enfrentar esses piratas em algum momento para adquirir um poder igual ou superior ao deles e poder avançar a história para enfrentar os próximos inimigos. Ou seja, assim que eles derrotassem alguém dos Shikibukais, eles iriam para aquele nível deles. Depois temos os famosos Yonko, os piratas imperadores dos mares, onde houve toda uma preparação para nossos heróis chegarem a enfrentar um deles. Teve o treinamento de 2 anos, o famoso time skip, que aconteceu depois daquela derrota no arco de Sabaody. E quando eles voltam para lá, né, para dar continuidade da onde eles pararam, mostrando o nível que cada um estava. Vemos o Luffy encarando em palavras, né, com palavras, o primeiro imperador, na verdade uma imperatriz, né, a Big Mom, lá no arco dos Homens Peixe. E após a chegada na ilha da Lin Lin, eles apenas roubam um poneglyph de rota, os poneglyphs vermelhos que dão aquele norte, né, dão um caminho até a ilha final para encontrar One Piece, e fogem porque não tem poder suficiente para enfrentar esse monstro. Aqui temos a luta do Luffy versus o Katakuri, um comandante de Yonko, onde após o embate o Luffy se torna bem mais poderoso. E podemos dizer que agora ele tem um nível de força igual ou maior que um comandante de Yonko. Partindo para o ano, o Luffy tem que enfrentar um Yonko pela primeira vez, onde após diversas derrotas, ele consegue enfim despertar seu fruto, sua Akuma no Mi, onde ele chama de Gear 5, e assim conseguir derrotar o temível Kaido. Aqui nesse mesmo arco, a Big Mom também é derrubada pelo Kid e o LOL, ou seja, temos uma certeza que o nível dos personagens aumentou ainda mais. Agora, o Prota consegue bater de frente com o Imperador, além de ser intitulado como um, porque caiu o Kaido, caiu a Big Mom e agora precisa de outros piratas para se tornar imperador. Inclusive o protagonista Luffy é o candidato principal, né? E por isso ele aparece lá como sendo um dos 4 imperadores, novos 4 imperadores. Shanks, Barba Negra, Luffy e o Bug, que ninguém esperava, mas o Oda sempre gosta de preparar muitas coisas, né? Dá muita sorte para esse personagem palhaço. No próximo arco, o arco de Egghead, o Luffy e seu bando já vão com um nível bem acima de Wano e enfrentam os mais fortes da marinha, os Gorosei, os anciões da marinha, e um almirante, o Kizaru. Notamos que apesar de todo o poder, eles não são poderosos o suficiente para o que estava à sua frente, e por isso não chegamos a ter um 1 versus 1 até decidir quem vai ganhar. Temos algumas trocações, principalmente com o Luffy e o Kizaru, mas sem um vencedor, sem a gente dizer assim, o Luffy tá mais forte que um almirante. Não, o que dá para entender é que o Luffy está equiparável a um almirante, apesar de que o Kizaru não mostrou seu poder total, isso eu sinto, e eu tenho quase certeza. Então o Luffy, a gente pode apenas especular
que ele está no nível de almirante, mas ainda a gente não sabe. Também chegamos a ver uma luta do Luffy versus o Lute, né? O Lute agora está despertado com sua fruta desperta, mas aí foi um massacre por parte do Luffy, né? Mostrando que ele está bem superior ao Lute em comparação com o arco de Enies Lobby, que a gente vê que ele teve ali uma certa dificuldade para ganhar aquela luta. Apesar de que eu acho que o Gear 3 já teria derrotado o Rob Lute antes mesmo de tudo aquilo acontecer, do Leopardo começar a usar os Rokugan deles. E tem mais uma coisa que é bem estranha, né? O Luffy derrotou o Kaido, ou seja, podemos dizer, entender, subentender que o Luffy agora está no nível de Yonko. Mas aí ele chega em Egghead, enfrenta o Almirante, e um Almirante, para mim, na minha opinião, não é um nível de Yonko, ele é um nível abaixo de Yonko. Mas o Luffy simplesmente dá empate. O Oda não conseguiu me passar que o Luffy é mais forte que o Almirante, pelo menos ainda. E como último arco até o momento, temos Elbaf, a Ilha dos Gigantes, com Luffy e os Mugiwaras um pouco mais fortes que no arco de Egghead. Porém, pode ser que não seja o suficiente para esses novos desafios que vêm pela frente, porque na ilha do Dr. Vegapunk, eles basicamente se defenderam enquanto estavam fugindo para salvar o Dr. Vegapunk. E pelo que dá para sentir, pelo que dá para notar, esse arco dos gigantes com certeza vai ter muita porradaria de 1v1. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like e também a sua inscrição. Como vocês podem notar, foram muitos arcos, muitas histórias, muito desenvolvimento do mundo, muitos personagens. O número de coisas foi aumentando e o tempo foi passando. Por isso, estamos em mais de 1000 capítulos e nada de chegar ao fim ou ser o ato final. Eu chuto que ainda temos mais uns 5 a 10 anos de One Piece pela frente, principalmente devido ao estado de saúde do Oda, que não é porque ele continua fazendo o possível para ter lançamento de mangá semanalmente, que ele está bem. Ele precisa se cuidar, principalmente se ele quer ter esses 10 longos anos de One Piece. Ainda temos que descobrir muitas coisas na história. Nenhum personagem do bando teve seu sonho concluído, não pegaram o tesouro One Piece, porque esse com certeza faz parte do ato final, do arco final. Não sabemos do século perdido, ou seja, tem muita ponta solta que, conhecendo Oda, ele vai amarrar direitinho. E com isso, mais tempo vai ser necessário para esse desenvolvimento e essas conclusões. Mas sendo sincero com vocês, se o Oda não enrolasse em diversos painéis do mangá, eu digo que teríamos atualmente, pensando assim, chutando baixo, uns 900 capítulos, e não 1000. E se não estivéssemos quase no fim, seria na finalização do penúltimo arco da obra, com toda certeza. Porque a gente sabe, o Oda ele gosta de programar as coisas. Então, por exemplo, se ele quer que no capítulo 100 o Luffy use uma nova habilidade, ele vai enrolar, ele vai fazer estender o máximo possível até chegar nesse 100 para o Luffy fazer aquela coisa. Ao invés de simplesmente concluir, por exemplo, no 70, no 80, não, ele quer chegar até o 100 para fazer o que ele quer. Eu particularmente gosto muito de One Piece, porém não queria que tivesse durando tanto tempo, porque as pessoas envelhecem e depois do susto que eu tive com Kentaro Miura, o autor de Berserk, que acabou falecendo infelizmente, não gostaria de passar por isso com o Oda. Espero que realmente possa ver o final de One Piece e que o Oda tenha saúde para talvez fazer uma nova obra após o término do trabalho de sua vida, porque esse com certeza foi um trabalho da sua vida. E com essa experiência gigantesca que ele adquiriu na obra One Piece, com certeza se viesse uma nova obra, seria uma obra bem legal. E pensando assim, que o autor estaria cansado de fazer diversos capítulos, né? Mais de 1000 e quem sabe mais de 1500. Ele ia querer fazer uma história mais enxuta, mais enxugada, sem enrolação, menor, e com certeza ele ia dar aquela caprichada. Pense em qualquer arco de One Piece. Por exemplo, eu estou pensando agora Water 7 e Enies Lobby. Tira as enrolações que tem em Enies Lobby, porque o Water 7 é mais direto ao ponto, mas tira as enrolações de Enies Lobby e pega o Water 7 junto com Enies Lobby, vê o quão incrível teria ficado se não tivesse essa extensão das coisas, dos acontecimentos, fosse direto ao ponto. Seria incrível, cara. Seria com certeza mais ainda
um dos melhores arcos dos animes, não seria só de One Piece. Galera, vocês gostariam que o One Piece já tivesse acabado? Ou pelo menos estivesse indo para o arco final ou no arco final? Contem aí nos comentários que eu estou bastante curioso. Quero ver quantas pessoas querem One Piece estender 5, 10 anos e quantas pessoas queriam que o One Piece já tivesse ou no fim ou chegado ao fim. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.